volta com a nossa aula e hoje o nosso assunto vai ser sobre arte renascentista. A arte renascentista ela deve ser compreendida em conjunto com os avanços científicos da época, né? Nossa aula anterior foi sobre renascimento científico, então ali nós tivemos um pouquinho de noção de como que estava sendo implementada aí, né? A ciência estava se espalhando por vários aspectos do Renascimento e o científico também passa a valorizar tudo aquilo que o ser humano produzia nessa época. Os pintores, arquitetos e escultores do Renascimento geralmente conheciam as novas técnicas de arte que dependiam, por exemplo, de cálculos matemáticos e de estudos de anatomia. Então, vamos ver aqui esse parágrafo falando sobre a arte renascentista. A arte renascentista é uma arte de pesquisa, de invenções, inovações e aperfeiçoamentos técnicos. Ela acompanha paralelamente as conquistas da física, da matemática, da geometria, da anatomia, da engenharia e da filosofia. Então, ou seja, né, ela engloba várias faces aqui do que se estudam. A respeito das esculturas, né, a gente sempre vê aí nos livros, nos museus, esculturas como essas, e a escultura foi uma importante manifestação artística do Renascimento. Ela era caracterizada pela harmonia de seus traços, com inspiração nos modelos da antiguidade clássica. As esculturas geralmente eram feitas de mármore e retratavam o desejo de perfeição e o culto ao ser humano, características presentes na arte renascentista. Escultores como Guibert, Donatello e Michelangelo inovaram nas técnicas e deram grande expressividade aos personagens representados. Então, nós vamos ter aqui uma escultura de Michelangelo, né? Que além de pintor, também era escultor. Ele utilizava principalmente o mármore em suas esculturas, e essa obra chama-se Davi. Foi esculpida por volta de 1504 e é considerada uma das mais belas obras de arte da época. Percebam que eles esculpem aqui, né, esses mármores com muita perfeição, né? Tudo com muito detalhe, justamente para facilitar, né? E justamente também porque eles tinham acesso à anatomia humana, né? Toda essa escultura, ela serviria para mostrar a beleza do corpo humano. Aqui abaixo, nós vamos ter falando um pouquinho sobre a música e a literatura, né? Quais são as suas influências aqui. Os músicos renascentistas criaram novas formas e estruturas musicais e aperfeiçoaram vários instrumentos para que pudessem produzir maior variedade de sons. Temas rejeitados pela Igreja durante a Idade Média passaram a ser importantes nas canções, assim como os instrumentos musicais, entre eles o alaúde e o saltério. Na literatura, gêneros literários clássicos como a própria lírica e a epopeia foram retomados e renovados pelos autores renascentistas. Destacam-se escritores como Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. O escritor de maior destaque desse período foi Dante Alighieri, autor de A Divina Comédia. Em uma época no qual o latim era a língua mais valorizada, ele escreveu sua obra em italiano, contribuindo para o desenvolvimento literário na Itália. Então, ou seja, né, a arte renascentista, ela não engloba apenas pintura e esculturas, né? Ela vai englobar aqui também a questão musical. Na página seguinte, nós temos aqui um parágrafo falando sobre a pintura em si. As primeiras mudanças em relação à pintura medieval podem ser percebidas na obra de Giotto. Ao contrário dos pintores medievais, o Giotto representava os personagens e os objetos de maneira mais natural e realista, utilizando noções de espaço e de profundidade, como é o caso aqui, ó, dessa pintura, né, no Nascimento de Vênus. Depois dele, vários pintores renascentistas, como Rafael e Michelangelo, aprimoraram cada vez mais aí as técnicas usadas pelo Giotto. Então, a preocupação com as formas reais do corpo humano podem ser percebidas nesta pintura de Botticelli, que é o Nascimento de Vênus, de cerca de 1485.
Nela, o pintor representou divindades da antiguidade clássica. Então, nós temos aqui no meio, né, Vênus, a deusa Vênus, sendo representada e com uma ideia de profundidade aqui, né, que dá a impressão que nós estamos vendo realmente ali do fundo, né, do fundo do mar. Aqui abaixo, nós vamos ter a técnica da perspectiva, né, que já é outra técnica usada aqui, que vai trazer o Leonardo da Vinci. A arte renascentista se diferenciou ainda mais da arte medieval, quando a técnica da perspectiva foi criada. Essa técnica ela é baseada em cálculos matemáticos e geométricos, que permitia que os objetos da cena retratada parecessem estar em profundidade diferente. Para causar essa impressão aos observadores, os pintores traçavam linhas que se encontravam no chamado ponto de fuga e dava a impressão de que eles estavam em profundidades diferentes. Nesse esboço aqui, dessa imagem, né, que mostra o ponto de fuga, feito por Leonardo da Vinci, chamado aqui de Adoração dos Magos, no século XV, podemos perceber claramente o estudo da perspectiva feito pelo artista. Repare nas linhas que atraem o olhar do observador para o ponto de fuga, né? Já traz aqui para esse finalzinho lá, bem lá atrás da imagem. E aqui nós vamos ter também a arquitetura, né? O arquiteto italiano Filippo Brunelleschi projetou diversos edifícios, como capelas e igrejas, que seguiam as mesmas proporções de antigos edifícios romanos. Ele é mais conhecido, no entanto, como o criador da técnica da perspectiva. Então, se vocês observarem esta imagem aqui, ó, é a cúpula da Catedral Santa Maria del Fiore, em Florença, e é uma obra do Brunelleschi. Ok, pessoal? Essa é a nossa aula de hoje. Nos vemos, então, na nossa próxima aula. Até lá!